Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, está comigo na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela da Band a partir das 11h30 da manhã. Hoje o nosso convidado é o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, a quem eu agradeço a presença, cumprimento com o meu boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Neto. Boa noite, Eduardo. Satisfação muito grande. Agradeço aqui o convite por estar aqui com vocês. E a gente está aqui à disposição de vocês, das perguntas, para a gente possa esclarecer os assuntos relacionados à mobilidade urbana da cidade de Manaus. Mobilidade urbana é um tema que toda vez que a gente vai tratar com o cidadão, com relação a o que espera da cidade, de melhor, é um tema que sempre aparece. Mas antes de a gente entrar no tema da pasta que o senhor cuida, eu queria saber um pouco da sua história, da sua formação, como é que, da sua história profissional também na vida pública, até chegar o cargo que ocupa hoje, que até já ocupou em outros anos, né? É verdade, eu já tenho uma longa trajetória no serviço público, né? Eu estudei engenharia elétrica com habilitação em eletricidade e eletrônica, e a minha paixão eram os controles. Então, em 91 já fiz um concurso público para a área de planejamento, visando trabalhar com os controles, semáforo, toda a parte de engenharia de tráfego que cuida dos controles. Imaginando que a cidade do futuro, isso nós estamos falando do início da década de 90, que a cidade do futuro ia ser tudo controlado e nós teríamos informação para o usuário, nós teríamos os controles por câmera, os aplicativos. E a partir de então eu venho ocupando diferentes postos, desde gerência de planejamento de tráfego, já cuidei de semáforos, depois diretoria de engenharia, eu estive como diretor de transporte da antiga SMTU, fui presidente do Manaus Trans, quando o trânsito esteve separado do transporte, e agora estou aí como presidente do IMMU, a convite do prefeito Davi Almeida, que nos deu essa oportunidade de trabalharmos esse tema que a gente gosta muito, que eu sou um apaixonado. Na época do Manaus Trans, o senhor teve uma passagem longa, né, na gestão do prefeito. Eu fiquei por 3 anos, né? Inicialmente foram 7 meses como diretor de engenharia e depois ele fez o convite para que eu assumisse a presidência do Manaus Trans e nós ficamos mais uns 2 anos e meio aproximadamente. Foi um trabalho bastante árduo naquele momento, porque o Manaus Trans era um órgão novo, então praticamente nós tivemos de fazer toda a estruturação do Manaus Trans. E passado algum tempo depois, acabou que fundiu o Manaus Trans com a SMTU, que era a Superintendência de Transporte, e agora nós estamos fazendo de novo um trabalho de reestruturação agora do IMMU, num ano bastante difícil, onde a gente recebeu o órgão com uma arrecadação muito baixa, no meio de uma pandemia, das maiores crises, né, pela qual o Estado e a cidade de Manaus passou, e nós estamos gradativamente fazendo a reestruturação, tanto financeira, como administrativa, como operacional do órgão, para que o trânsito e o transporte eles tenham a mesma linguagem, tenham o mesmo direcionamento, tenham o mesmo controle operacional, porque o reflexo de um reflete no outro. Aquilo que a gente faz de certo na área do trânsito impacta diretamente o transporte e vice-versa. A gente só resolve o trânsito se a gente resolver o transporte. Nós precisamos ter um transporte de massa que funcione. Daí nós vamos ter um trânsito seguro, um trânsito tranquilo. Então as duas vertentes, elas precisam convergir, elas precisam trabalhar juntas. E esse é o desafio que a gente tem. O prefeito Davi, ele, no seu plano já de governo, ele já estabeleceu toda uma diretriz para a mobilidade e nós estamos trabalhando em cima desse plano nesse sentido, a reestruturação do órgão, no fortalecimento dele, para que na rua a gente tenha um controle operacional melhor, a gente tenha efetivamente medidas que possam melhorar o trânsito e o transporte. Presidente, quando o senhor menciona uma estratégia de 30 anos atrás, quando imaginava-se todo o aparato tecnológico trabalhando lado a lado com o órgão, hoje,
Qual é a sistemática que vocês usam? O Instituto de Mobilidade Urbana é refém dos órgãos estaduais, como o DETRAN, em relação a depender das tecnologias utilizadas pelo Estado? Como é, na verdade, o trabalho, essa junção de ambas secretarias, ambos órgãos, estadual e municipal? Olha, essa pergunta é muito boa, ela é interessante porque as pessoas precisam entender como funciona o Sistema Nacional de Trânsito. Eu estou falando aqui não de mobilidade como um todo, mas do trânsito. Existe o Sistema Nacional, uma lei federal. No Sistema Nacional existe a figura da autoridade de trânsito em 3 esferas. A esfera nacional, a esfera estadual e a esfera municipal. Então, o presidente do órgão de trânsito no município, ele é a autoridade de trânsito, como o presidente do DETRAN, autoridade de trânsito no estado, e o ministro dos transportes na esfera federal. Os órgãos, eles trabalham juntos dentro do mesmo sistema, mas cada um, pela lei, tem a sua função, a funcionalidade. Atuação, área de atuação. A sua atuação dentro de uma área específica. Primeiro a gente precisa entender, a pessoa que está nos assistindo precisa entender o que é circunscrição. Então existe, por exemplo, dentro da cidade de Manaus, se a cidade de Manaus tem uma rodovia estadual que cruza ela, essa não é uma circunscrição municipal, é uma circunscrição estadual. Então ali atuam os órgãos estaduais. Se na mesma cidade de Manaus tiver uma rodovia federal, aquela via é de circunscrição federal. Ali atuam os órgãos federais. Então, dentro da mesma área urbana, podem atuar os 3 órgãos da esfera federal, estadual e municipal, cada um dentro da sua prerrogativa, dentro da sua circunscrição, na sua área de atuação. Então, basicamente, o DETRAN, ele trabalha a parte do veículo e do condutor, e o município trabalha a circulação. Então, o veículo em circulação, avanço de sinal vermelho, a parte de estacionamento, a parte da via, isso é de responsabilidade do município. E o DETRAN fica com a responsabilidade do condutor e do veículo. Embora, numa rodovia estadual, que aí é uma circunscrição estadual, o DETRAN também faça tudo que o município faz no seu domínio, na sua circunscrição, e assim também no órgão federal. Então, uma autuação do município é do município, uma autuação do Estado é do Estado e uma da federação, do governo federal é do governo federal. Cada um já está definido dentro desse sistema com a sua competência, a sua área de atuação, de modo que um não interfere no outro, cada um tem o seu espaço. E em relação à troca de informação, como é que funciona a tecnologia do Estado? Os veículos são todos cadastrados no Estado, então você tira a tua habilitação, o teu cadastro é nacional. É uma central nacional, num banco de dados nacional. O veículo ele é cadastrado pelo Estado, mas ele também está dentro de uma matriz única do Brasil. E o órgão municipal, qualquer órgão municipal, o de Manaus, o de Careiro, o de Manacapuru, ele tem acesso a essas informações. Então você vai acessar a informação para que você disponibilize ela para os seus operadores, para os agentes de trânsito. Nós, por exemplo, na cidade de Manaus, como é que nós atuamos? Os agentes de trânsito têm um Palm, que é num smartphone. Muita gente diz assim, o agente está no cruzamento, está usando o telefone. É que ele está fazendo as anotações. Por aquele telefone, ele faz o contato com a central de controle, ele faz a informação que ele manda para a central. Nós temos uma central, um centro de controle operacional, onde a gente está visualizando as câmeras que estão disponíveis na cidade e nós estamos ali monitorando toda a operação dos agentes de trânsito. Ali ele também notifica as infrações? Ali ele notifica. Aí ele visualizou um problema. Falta de cinto. Falta de cinto. Ali ele já lança, ele consulta a placa no cadastro, a placa ele confere com o veículo e daí ele faz a anotação da infração. Ele clicou ali, enviou, ela já vai para um registro. Não existe, não dá para rasgar a multa mais depois. Ele fez ali, anotou, ela vai para um registro. Subiu para a nuvem e desceu para o sistema. Ela já tá no sistema. Daí o que vai acontecer é que vai decorrer um prazo para a emissão da notificação do condutor, né? E depois ele tem um prazo para se defender, e decorrido o prazo vem a segunda notificação, que já é a infração. Ou seja, primeiro a gente notifica, dizendo para o condutor, olha, você foi flagrado avançando o sinal vermelho, você tem um prazo X para se defender, ou apresentar o condutor, para o cara dizer, não fui eu,
era o outro, apresenta o condutor. Decorrido esse prazo, se você não se defende, você não apresenta o condutor, você assumiu que você foi o responsável. Aí é feito, então, a penalidade de trânsito. Já é execução, ela é uma digamos. penalidade por ato ilícito, então ela é uma pena que você recebe através de uma multa. Então você é multado por aquela penalidade de um ato ilícito que você cometeu. O retorno desse tributo, dessa multa, no caso sendo flagrado aqui no município, o retorno vem em bens convertidos para o município. Vai para o órgão e aí é pago com esse valor. A sinalização da cidade, então toda a sinalização, placas, faixas, o semáforo, tudo isso é pago com o valor recolhido das multas. É pago as viaturas, o fardamento do agente de trânsito, enfim, a alimentação dele, da operação, alimentação na operação. Tudo isso é pago com o recurso da multa. Aí tem alguém que diz assim, multa mais para receber mais. Isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, isso é um mito. Principalmente no final do ano. Olha só, os agentes todos nas ruas. Por quê? O pagamento do salário do agente de trânsito não pode ser da multa de trânsito. É independente da... Aí o município tem que pagar o agente de trânsito. Por quê? Porque senão o agente de trânsito podia dizer assim, meu salário está baixo. Aí o diretor diria para ele assim, ó, você está multando pouco. E ele iria anotar mais para ele ganhar. Então, para evitar isso, a multa de trânsito, o valor recolhido da multa de trânsito não pode pagar o salário do agente de trânsito. Então não existe relação de ele multar mais com ganhar mais, porque independente de ele multar ou não multar, o salário dele já tem uma fonte de recurso específica que não aquela da multa. Perfeito. Teve há pouco tempo comentários nas redes sociais, fotos de postes sendo instalados com câmeras, e aí cogitou-se o retorno das corujinhas, da fiscalização eletrônica aqui na capital amazonense. Tem planos? Isso é fato ou é fake news? As fotos é fake news. As câmeras que estão sendo instaladas são câmeras de monitoramento. Hoje de manhã eu estive na central acompanhando, e a gente está acompanhando diariamente todo o movimento, e para ver como estão as nossas câmeras. Então essas câmeras estão sendo instaladas pela prefeitura para fazer o monitoramento da rua. O centro de controle da cidade, que é onde fica ali baseado os agentes de trânsito que controlam o trânsito da cidade, nós temos ali 24 horas equipes que se revezam para acompanhar o monitoramento. São quantas câmeras hoje? Pode falar. Ao todo serão mais de 100 câmeras, mas já estão instaladas um pouco mais de 50. Então, nós, à medida que vai sendo instalado, nós vamos verificando se o ponto está adequado, se está cobrindo bem a área, é preciso ver o cruzamento, é preciso ver o congestionamento. Então, essas câmeras hoje, elas são câmeras de monitoramento. Para facilitar a logística. Para facilitar a logística, você vê um acidente, a gente está acompanhando ali o acidente que ocorre. Enviar o agente o congestionamento mais rápido. Então, isso já antecipa a ação. As câmeras estão olhando os principais cruzamentos da cidade. Essas câmeras, veja só, isso é importante. Algumas dessas câmeras podem ser usadas para fazer vídeo monitoramento para efeito de aplicação de multas. A legislação permite que uma câmera instalada, vou dar um exemplo, na Djalma Batista, em frente ali o banco tem um banco ali do Brasil, acho que é Bradesco. Eu ia lhe fazer essa pergunta e até dizer assim, queria saber se essas câmeras vão poder, por exemplo, flagrar um carro em cima da calçada e poder multar e dizer, só vai responder depois do intervalo, porque está chegando a nossa hora do intervalo. Então vamos deixar para a gente responder Mas depois do intervalo. Mas vamos terminar o assunto logo após o intervalo, um breve intervalo aqui na Entrevista Coletiva. De volta com o programa Entrevista Coletiva na tela da Band Amazonas, recebendo o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da capital amazonense, Paulo Henrique Martins. A gente finalizou o primeiro bloco falando das câmeras de monitoramento instaladas aqui na capital e com possibilidade de também aplicação de penalidades para o motorista flagrado por essas câmeras, não é isso, presidente? É isso mesmo. A legislação, ela já permite que o agente de trânsito, veja só, o agente de trânsito, ele olhando a câmera à distância, ele possa aplicar penalidade, desde que lá no local onde a câmera está instalada tenha a sinalização dizendo que aquele local está sendo monitorado, está sendo
existe o vídeo monitoramento daquele local. Então, precisa que o agente de trânsito, ele pessoalmente esteja observando através da câmera e, segundo, que o local esteja adequadamente sinalizado. Tá? Isso não pode ser de forma velada, então, Não pode né? ser, não é para sair aí botando câmera e sair fazendo multa, não. Tem todo um procedimento. Então, nós poderemos utilizar essas câmeras para o controle de alguns lugares. Você veja que nenhum lugar, Neto, se coloca uma proibição de estacionamento aleatoriamente. Você constrói uma via, a via tem 2 faixas de tráfego, ela tem pouco volume, então se permite que se estacione naquela via. Aí nós vamos para uma via como a de Djalma Batista. Ela tem 3 faixas. Teoricamente, passam por ali 1.500 veículos por cada faixa. Então ela tem uma capacidade aproximada de aproximadamente 4.500 veículos. Ela em condição ideal, livre. Na hora que você estaciona um carro, você diminui uma faixa. Você diminui 1.500 veículos. Esses 1.500 veículos começam a formar fila e congestionar antes daquele ponto que está interrompido. Então vejam que a proibição do estacionamento é para dar aos demais usuários da via, a todos os usuários da via, a possibilidade de ele se deslocar mais rápido. Então, uma pessoa estacionada naquele lugar está tirando o direito de todas aquelas outras, de 1.500 pessoas, que poderiam estar utilizando, 1.500 veículos, que poderiam estar utilizando aquela faixa. Por isso que é feita a proibição do estacionamento. Então, ali na área dos bancos, por exemplo, na Djalma Batista, você tem proibição de estacionamento e sempre tem alguém estacionado ali. Esse é um lugar que logo, logo nós vamos identificar, colocar a sinalização adequada e vamos fazer o vídeo monitoramento com o agente de trânsito observando a câmera daquele local. Quando o senhor deixou o Manaus Trans, na época da gestão do prefeito Arthur Virgílio, foi logo após uma polêmica envolvendo a instalação de corujinhas, né, desse monitoramento. E naquela época o que feria a imagem do prefeito, ele tirava isso de campo. E nessa ocasião o senhor saiu. O senhor guarda alguma mágoa do ex-prefeito Arthur Virgílio ou a história não foi bem essa? Não, eu não guardo mágoa porque não houve nada de errado, né? Nem da parte do Instituto, nem da parte do prefeito. Era uma questão política. Existia para as pessoas entenderem, existia na época uma disputa muito acirrada entre as empresas de radar pela licitação. E uma empresa concorrendo contra a outra entrou com um pedido de impugnação, tudo dentro da normalidade, dentro do processo licitatório. E isso ganhou uma dimensão política, os inimigos políticos do prefeito começaram a usar isso, e aí era uma situação política. E eu tinha a intenção de resolver com enfrentamento. Olha, está tudo certo, aqui não tem nada errado, como eu encaminhei todo o processo para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, para o TCE, e o prefeito tinha muito receio por conta da parte política. E a melhor forma naquele momento eu achei que foi sair e deixar que o processo seguisse. Então, mas foi tranquilo, o Tribunal de Contas se posicionou de que não existia nada de errado no processo, nunca houve nada de errado no processo. A Prefeitura foi liberada para fazer as contratações que ela quisesse e, por opção da Prefeitura, depois ela não quis fazer o contrato. Presidente, em relação ainda sobre as corujinhas, na prática, de forma empírica, quando se tem instalado naquele local um monitoramento eletrônico, ali aumenta-se o número de infrações, é sentido o maior número de multas aplicadas quando comparado a lugares que já existem essa maior quantidade de monitoramento eletrônico, ou realmente fica na mesma? E complemento da pergunta, isso traria insegurança para o futuro dos agentes do Instituto? Tudo é um processo de mudança, em tudo existe uma mudança. Veja o caso, vou responder a pergunta de uma outra maneira. Nós temos nos ônibus hoje, no Brasil inteiro, uma tendência a se retirar o cobrador do ônibus. Por quê? Porque em algumas cidades, 90% das pessoas usam o cartão, já com os créditos. Então não precisa do cobrador. O cobrador era para ele, era o trocador, né?
recebia a passagem, dar o troco. Essa é uma profissão que ela vai sumir, que vai chegar um momento em que todo mundo vai ter seu cartão e vai passar e não precisa mais do cobrador. No caso dos agentes de trânsito, assim como dos fiscais de transporte que nós trabalhamos, nós vamos precisar menos de fiscais na rua e mais de operadores de tráfego. Porque quando você olha o agente de trânsito ele está fazendo duas funções ali. Ele pode estar fazendo a função de fiscalização ou ele pode estar fazendo a função de operação. Quando ele está num cruzamento, o semáforo está queimado e ele está no cruzamento apitando, ele é um operador de trânsito. Quando ele está aplicando uma multa, ele é um fiscalizador. A penalidade, a aplicação da multa, ela pode ser substituída pelo elemento, pela câmera, pelo radar de velocidade. Então, isso pode ser substituído, até o máximo que se pode. Mas nós não podemos tirar a figura do operador de trânsito da rua, porque ele controla o dia do jogo, ele controla um desvio, ele controla um caminhão quebrado na rua. Agora nós tivemos um desvio enorme que nós fizemos na semana passada. O jogo que passou, na arena. Do jogo, nós tivemos uma Dos jogos, né? Dos jogos, nós tivemos no meio da semana que passou o Efigênio Salles com um problema. A obra. E você desloca 70 agentes de trânsito para um jogo grande da seleção brasileira, você desloca 70, 50 agentes de trânsito para fazer um desvio. Nesse momento precisa do agente de trânsito. Então veja que o agente de trânsito ele não é só o elemento fiscalizador, ele é o que faz com que a cidade funcione em determinados momentos. Então a figura do agente de trânsito não vai sumir, o que a gente vai passar é por um aperfeiçoamento do método de operação, do método de controle, mas isso é um processo natural de toda a profissão. Presidente, o pedestre também faz parte do ramo do trânsito. O que está sendo feito pelo pedestre, pelo ciclista? E aí eu complemento com uma segunda pergunta. Ali na Ponta Negra foi feito um encurtamento das faixas de rolamento ali para caber uma faixa para o ciclista. Aquilo ali, aquela medição está certa? Eu lembro que o prefeito disse que ia colocar aquilo ali para saber se estava tudo em ordem. Então vamos lá, a questão do pedestre. O pedestre, ele tem prioridade. Agora, o pedestre no sistema viário tem um espaço dele, que é a calçada. Infelizmente, em Manaus, nós temos dois processos, que é um processo cultural. O primeiro é o da invasão. E aí, quando se invade, você faz o processo de invasão, quem primeiro chega é a energia elétrica. Pode perceber em qualquer processo. Então, se coloca a linha de poste, a companhia de energia já coloca o poste. Quando a companhia de energia coloca o poste, ela limita já o limite da rua, praticamente. Então, do poste para trás é terreno e do poste para frente é rua. E não sobra o espaço da calçada do pedestre. Quando vem a urbanização, algum tempo depois, esse espaço é muito pequeno e nós não temos espaço para o pedestre. Então, hoje nós temos esse problema. O segundo problema é o problema das calçadas grandes, onde tem calçadas, serem ocupadas indevidamente. E também é um processo cultural, porque você pega a Cachoeirinha. A Cachoeirinha é um bairro com calçadas de até 10 metros de largura em alguns pontos. Mas ela está tomada, as calçadas foram tomadas pelos comércios, ambulantes. Pelos ambulantes, outros colocaram venda, o restaurante avançou e colocou a cobertura, estacionamento. A Cachoeirinha é um exemplo da ocupação irregular de calçada. Coloca correntes, né? Aqueles pilares com correntes. Então vejam que o que a gente precisa? Para resolver o problema de calçadas, se todos se juntassem, nós resolveríamos em 2 meses ou 3 meses. O primeiro mês, todo mundo recebe o projeto. No segundo mês, o cara compra cimento e areia. E no terceiro mês, ele quebra e nivela a calçada dele com a calçada do vizinho, a calçada dele com a rua. Nas esquinas, a gente faz a rampa. Nós resolveríamos rápido. Mas precisa do quê? Da participação da população. Porque não adianta a prefeitura entregar uma calçada pronta e depois... amanhã ela ser tomada. Ela ser quebrada, ela começa a fazer floreira. Então, isso é que nós precisamos. Então, nós precisamos de uma conscientização, um processo de educação para o pedestre. Com relação ao ciclista, o plano de mobilidade, ele já tem todo um traçado daquilo que precisa ser feito em termos de infraestrutura cicloviária.
Agora, o principal começa por você ter bicicletário nos terminais de integração, que é um processo que nós começaremos a fazer nos próximos anos, na reestruturação dos terminais que nós temos, e das ciclovias e das ciclofaixas, mas principalmente pela educação do condutor com relação à bicicleta. Por quê? Porque o trânsito ele é feito de pedestres nas calçadas, e dentro da pista de rolamento nós temos o caminhão, eu vou de cima para baixo, o caminhão, o ônibus, o veículo e a bicicleta. A bicicleta ela é um veículo para transitar junto com os demais. E existe regra específica. Onde tiver uma bicicleta, ela trafega do lado direito da via, no sentido da via, ela não pode trafegar na contramão. O veículo, para ultrapassar, ela precisa manter uma distância de 1,5 m. Então, existe uma regra, um ordenamento já do trânsito para a bicicleta. É claro que em lugares onde há muito movimento de bicicleta, você tem que criar ciclofaixa, ciclovia, e aí nós chegamos no processo da Ponta Negra. A Ponta Negra tinha 3 faixas de tráfego, cada faixa de 3,50 aproximadamente, uma pista de 10,50 m de largura. Quando se tirou 2,5 m para a ciclovia, para a ciclofaixa, sobrou 3 faixas que estão variando de 2,50 a 2,70. Essas faixas são estreitas demais para veículos de grande porte. Então, o Instituto a engenharia do Instituto fez um levantamento, nós estamos fazendo as tratativas acompanhadas pelo Ministério Público para que seja construída uma ciclovia, já foi autorizado pelo prefeito Davi, para que se construa uma ciclovia em todo o trecho. E hoje nós estamos passando pelo processo de cálculo da desapropriação. É a primeira vez que vai se fazer desapropriação para se construir ciclovia. Isso é inédito em Manaus, o prefeito Davi já determinou que seja feito isso. Para que aquela via da bicicleta, que está hoje ocupando uma parte da via de tráfego de carros, ela seja liberada e se volte a ter as 3 faixas de 3,50 m, confortáveis para que o trânsito flua. Não vai reverter aquela situação na Ponta Vai ser Negra. revertido a partir da construção da ciclovia. Paulo Henrique Martins, nosso tempo chegando ao fim, bem apertado aqui, agradecer já ao Eduardo Galvão, agradecer ao presidente pela presença aqui na Band. Bem, eu agradeço vocês, você vê que o assunto é extenso demais, a gente não falou de ônibus, Dá tempo de nada de praticamente. nada. Mas eu quero dizer para a população que há uma determinação do prefeito de que a cidade seja transformada no aspecto da mobilidade. Nós estamos trabalhando muito arduamente para isso, tanto a nossa engenharia como a nossa operação. De modo que, gradativamente, a gente vai começar a ver os resultados nos próximos anos, para que a gente tenha uma cidade melhor para se viver. Obrigado. Uma boa noite para você e até a próxima semana.